Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde. Depende que horas são aí. Por aqui é boa noite. Vamos dar continuidade ao estudo de interações eletromagnéticas, né? Interações elétricas nessa primeira parte. Na última aula, eu falei sobre força elétrica, que forças elétricas aparecem quando tem duas cargas elétricas, né? E hoje eu vou falar sobre campo elétrico. O campo elétrico, ele é uma grandeza auxiliar no estudo de interações eletromagnéticas. Tá? Então, vamos ver o que é. A aula vai ser dividida em duas partes. Vamos começar pela parte 1. Vamos ver aqui exemplos de outros tipos de campos. Então, aqui tem nessa imagem tem um exemplo de um campo de temperaturas mínimas no Brasil no mês de julho. Né? Então, é um campo de temperaturas. Né? É uma quantidade, que é a temperatura, que a gente está mapeando essa quantidade em uma certa região. Então, aqui a gente está vendo nesse mapa a representação de um campo de temperaturas. Aqui nessa imagem a gente está vendo a representação de um campo de correntes marítimas. É outra quantidade, né? Agora ela é uma quantidade que tem vetorial, que tem direção e sentido. Então, a gente vê aqui, ó, por exemplo, ela está vindo para a esquerda, as correntes marítimas, para onde apontam essas setas, né? Onde a gente tem muitas setinhas juntas, tipo aqui, ó, é porque tem uma corrente marítima muito intensa. Né? Aqui a gente tem um vórtice de corrente marítima. Então, é um campo de velocidades de correntes marítimas. E vamos falar sobre campo elétrico. Então, veja bem, aqui está ilustrado uma carga elétrica positiva, chamada Q1, em uma certa região. Então, o que seria o campo elétrico? Né? Um modelo para interações elétricas, sugerido por Faraday, envolve algum tipo de perturbação elétrica na região em torno de um objeto carregado. Então, como que Faraday descreveu essa questão da eletricidade, né? Como se a carga elétrica ela criasse uma perturbação em torno dela, que é mais intensa próxima a ela e vai ficando mais fraca à medida que a gente se afasta da carga, né? Então, a carga Q1 cria um campo, né, em torno dela, e o campo é mais forte próximo do que longe. E se eu coloco, né, então aqui, agora nessa segunda parte que eu não estou ilustrando a carga, mas o campo gerado por essa carga, né, se eu coloco uma carga Q2 nessa região onde tem um campo elétrico, essa carga Q2, ela sente uma força elétrica, né? Então, cargas elétricas em regiões onde existem campos elétricos, elas sentem forças elétricas, que é essa carga Q2 está sentindo uma força elétrica nessa direção aqui, né? Por causa dessa carga Q1, que causa essa perturbação que a gente denomina campo elétrico. Então, eu estou falando a mesma coisa que eu já falei sobre força elétrica de uma carga e outra carga, mas incluindo agora essa grandeza auxiliar campo elétrico. Então, a situação é a mesma, duas cargas, mas é como se tivesse um campo que media essa força. É outra forma de explicar a mesma situação. Então, os físicos chamam essa perturbação elétrica de campo elétrico. Então, aqui, né, eu estou ilustrando essa carga positiva Q, e aí, se eu coloco uma outra carga que é minúsculo, positiva, aqui próxima a essa carga aqui maiúscula, né, colocamos um objeto de teste, a gente chama de carga de teste, mais que em um local próximo a essa carga, o que vai acontecer com essa carga aqui minúscula? Ela vai sentir uma força elétrica, né? Então, ela sente essa força que aqui, que eu chamei força
de Q maiúsculo em Q minúsculo. Né? E o campo elétrico a gente define como a força que essa carga Q minúsculo sente dividido pelo valor da carga. Então, o campo elétrico é força elétrica por unidade de carga elétrica. Né? É uma interpretação do campo elétrico. Então, a gente pensando nesse caso aqui, né, de uma carga pontual, ou seja, uma carga que está localizada numa região pequena do espaço, né? Qual que seria o campo elétrico gerado por uma carga pontual, né, de valor Q? Bom, a gente tem que para falar sobre campo elétrico, a gente começa falando sobre a força elétrica, que a gente sabe como que é a força entre uma carga e outra carga. A lei de Coulomb fala isso para a gente. Então, a força, né, da carga Q maiúsculo na carga de teste é igual a constante de Coulomb, vezes o produto das cargas, né? Uma delas é a carga de teste, a outra é a que está produzindo o campo elétrico, que a gente está interessado, dividido pela distância das duas ao quadrado. Então, essa seria a força, né, que a carga Q minúsculo está sentindo. Se eu quero saber o campo nessa região, eu vou dividir essa força pelo valor de Q minúsculo. Essa é a definição de campo elétrico. Então, se eu dividir isso aqui por Q minúsculo, eu vou ter simplesmente K, Q maiúsculo, dividido pela distância ao quadrado. Então, o módulo do campo elétrico gerado por uma carga Q bem localizada, Q maiúsculo, é igual a constante de Coulomb, vezes o valor da carga dividido pela distância ao quadrado, ou seja, o campo elétrico de uma carga pontual vai variar com a distância em que a gente está dessa carga. Quanto mais longe da carga eu tiver, maior esse valor de R aqui, que é a distância da carga, e menor será o campo elétrico. O campo elétrico é um vetor e ele aponta na direção que a carga positiva sentiria se estivesse naquele local. Então, se eu coloco uma carga positiva aqui, eu sei que o sentido da força, né, sofrida por ela vai ser para a direita. Então, o campo elétrico está para a direita. Isso significa que se eu coloco uma carga negativa aqui, e o campo elétrico está para a direita, ela sofreria uma força para onde? Para a esquerda. Se houver mais de uma carga gerando campo, o campo elétrico resultante é a soma vetorial do campo de cada uma das cargas. Bom, se eu sei o campo elétrico em uma certa região, como que eu faço para saber qual que é a força elétrica que uma carga sente? Né? Então, basta inverter essa expressão aqui. Né? Então, se sabemos como é o campo elétrico em uma região, podemos descobrir como será a força elétrica sobre o objeto carregado com carga Q. Né? Essa carga Q, ela passa multiplicando para lá, e a força que uma carga Q vai sentir é igual ao campo elétrico na região multiplicado pela carga que está sofrendo a força. Né? Então, uma vez que eu sei o valor do campo elétrico, eu posso obter o valor da força sentida por uma carga que está naquele local, multiplicando o valor da carga pelo campo elétrico. E é dessa forma que a gente vai utilizar o campo elétrico na maior parte das vezes, pelo menos por enquanto. Né? Depois a gente vai entender que ele tem outras aplicações também, para compreensão de luz, de ondas eletromagnéticas. Mas, por enquanto, a gente está entendendo ele como uma grandeza auxiliar, né? Que uma vez que a gente conhece o valor do campo elétrico, a gente sabe o valor que da força que uma carga sofre se estiver nesse campo elétrico. E essa é a expressão para a força. Vamos para a parte 2, então, da nossa aula. Vamos falar sobre linhas de campo elétrico. Então, a gente já viu que uma carga positiva, ela vai gerar um campo elétrico em torno dela, na região em volta dela, né? Esse campo elétrico, ele é mais forte próximo à carga e mais fraco longe da carga. E ele aponta para onde uma carga positiva
sofreria força se estivesse naquela região. Então, no caso de uma carga positiva, o campo elétrico gerado por ela é sempre saindo dela, né? Por quê? Porque se eu coloco uma carga positiva aqui, a força que ela sente devido a essa carga vermelha aqui, positiva aqui seria para cima, aqui seria na diagonal para cima direita e assim por diante. Então, o campo elétrico gerado por uma carga positiva, ele sai dela, né, são setas saindo dela. Essa é uma outra representação do campo elétrico na região, né? É uma representação que a gente chama de representação por linhas de campo. Então, se eu desenho essas linhas aqui, ó, né, várias linhas, em cada ponto aqui, essa linha ela está apontando na direção e no sentido do campo elétrico naquele local. E tem outra interpretação que é a seguinte: quanto mais próximas estão as linhas, aqui elas estão mais próximas do que se eu pegar num círculo mais afastado, elas estão mais afastadas. Então, quanto mais próximas as linhas estão, mais intenso é o campo elétrico. Essa seria a representação do campo elétrico de uma carga pontual negativa, né? Então, se eu ponho uma carga positiva aqui, né, a força que ela sente é uma força de atração com a carga negativa. Então, por isso, o campo elétrico, ele chega na carga negativa. E se eu pensar em duas cargas, como que seria o campo elétrico gerado por duas cargas positivas, por exemplo, como é aqui, né? Aí eu tenho que fazer a superposição. Então, eu penso nesse campo elétrico gerado por essa carga, né, que tem a cara desse campo elétrico aqui, e um semelhante gerado por essa carga, e faço a soma vetorial. Então, eu vejo que, por exemplo, no meio do caminho, aqui, ó, né, exatamente entre as duas, não teria campo elétrico nenhum, porque uma carga positiva colocada aqui sofreria uma força para a esquerda por causa dessa carga, uma para a direita por causa dessa carga, de igual intensidade, então não teria campo elétrico. Já se eu pensar nesse local, né, então, num ponto, nesse local aqui, aqui, ó, nesse pontinho, né? Então, se eu coloco uma carga positiva aqui, ela sente uma força mais ou menos nessa direção, né? E se eu ponho uma força nessa direção devido a essa carga de cá. Se eu somar esses dois vetores, que são as duas forças sentidas por essa carga devido a cada uma dessas cargas aqui, que coincidem também com a direção e sentido do campo elétrico gerado por essas duas cargas, se eu fizer a soma vetorial, eu vou encontrar um vetor nessa direção aqui. Então, o vetor campo elétrico, nesse ponto aqui, é a soma vetorial do vetor campo elétrico gerado por essa e por essa carga, que daria uma seta nessa direção. E aí, fazendo essa soma para diferentes pontos nessa região, eu conseguiria mapear como que é o campo elétrico em toda essa região. Então, resumindo algumas coisas que eu falei, salientando alguns pontos importantes, as linhas de campo apontam para longe de uma área de carga positiva e apontam na direção de uma área de carga negativa. Mais perto dos objetos carregados, as linhas estão mais próximas, o número de linhas por unidade unitária, que é a densidade das linhas, é maior onde o campo é mais forte. Aqui estão outros, né, exemplos de campos, né? Então, se eu tenho uma carga positiva e uma negativa, essa é a configuração do campo, né? E configurações mais complicadas. Tem o aplicativo do PhET, que ajuda a gente a desenhar, visualizar campos gerados por cargas, né, que está nesse site aqui. Essa é uma figura do aplicativo do PhET, tá vendo? Ele aqui tem uma carga positiva, uma negativa e outra negativa. E ele desenha o campo elétrico aqui, mapeia o campo elétrico na região. Então, sugiro, né, que vocês utilizem esse campo
pensem numa configuração de cargas, pensem como que seria o campo elétrico e coloquem, mexam as cargas aqui e vejam se as suposições de vocês quanto ao campo naquela região estão corretas. Vamos ver agora como que seria o campo elétrico dentro de um condutor. Vamos lembrar que um condutor ele possui elétrons livres. Tá? Então, supondo que, de alguma forma, eu criei uma quantidade de carga concentrada aqui no centro dessa esfera. Então, eu tenho uma esfera de metal, coloquei, injetei carga elétrica, um tanto de elétron, aqui lá dentro, no centro da esfera. Aqui tem um corte, né? Tô vendo um corte dela, mas é uma esfera maciça inteira. O que acontece? Como os elétrons eles têm liberdade de se movimentar dentro do metal, e cada elétron sente repulsão pelos outros elétrons, então eles vão ter forças empurrando eles para ficarem longe uns dos outros. E eles podendo se mover, eles vão se mover. E aí eles vão se mover até onde eles puderem, que é até a superfície do condutor, a superfície do metal. E aí eles se alojam, então, na casca do metal. Então, essa é a distribuição de cargas, né? Como que fica a distribuição de cargas no condutor. As cargas extras, elas se alojam todas na superfície. Vamos olhar mais um exemplo para a gente entender melhor como que é isso. Vamos pensar agora que eu tenho uma esfera condutora e coloco ela numa região onde tem esse campo elétrico aqui. Então, eu peguei uma esfera de metal, uma bola de metal, que a princípio não tinha polarização de cargas, uma bola de metal neutra, no caso aqui, ou cilíndrico, né? Pode ser cilíndrico. E aí eu liguei aqui essas cargas nessas duas placas de repente. Então, antes não tinha campo elétrico nenhum, não tinha dentro da esfera, não tinha polarização de cargas, e aí eu liguei eu coloquei uma placa com cargas positivas aqui e uma placa com cargas negativas. O campo elétrico, as linhas de campo saem da placa com cargas positivas e chegam na placa com cargas negativas. Então, aqui dentro, né, se não tivesse essa esfera aqui, no momento que eu ligo, que eu coloco essas cargas aqui, se instala um campo elétrico da esquerda para a direita aqui. Só que o que acontece? Esse campo elétrico ele se instala tanto fora desse metal, como dentro do metal também. Só que um campo elétrico dentro do metal, ele vai encontrar elétrons livres. Então, aparece um campo elétrico aqui, virado para a direita, apontando para a direita, e vai encontrar cargas livres, elétrons no caso. E aí, o que os elétrons livres vão fazer? Eles, se tem um campo elétrico ali na região, ele vai mover o elétron. Então, ele move o elétron e o elétron os elétrons vão se movendo aqui para o lado esquerdo, eles vão saindo do lado direito e aí vai tendo essa polarização aqui. Até quando que polariza? Enquanto tiver campo elétrico dentro do metal, esse campo elétrico vai gerar movimento dos elétrons livres. Quando que esse movimento cessa? Quando o campo elétrico dentro do metal acaba. Então, o campo elétrico dentro de um metal, se a gente esperar tempo suficiente para as cargas se rearranjarem, o campo elétrico, numa situação que a gente chama de eletrostática, em que as cargas já se rearranjaram, o campo elétrico no interior do metal é zero. E como que seria na superfície? Se no interior é zero e bem na casquinha? Bom, se a gente pensar essa carga, essa região aqui, ó, né? Deu um zoom aqui. O que acontece? Se tiver um campo elétrico sobre essa carguinha aqui, nessa direção aqui, ó, né, tangente à superfície aqui, por exemplo, na diagonal direita aqui para baixo, o que vai acontecer? Esse elétron, ele pode se mover aqui, né? Então, mais uma vez, se tiver algum campo elétrico nessa direção tangente à superfície, vai ter movimento dos elétrons
até zerar esse campo elétrico. Então, qualquer campo elétrico numa situação eletrostática, ou seja, numa situação em que as cargas já tiveram tempo de se redistribuir, esse tempo ele é muito rápido, né, para os nossos padrões de tempo. As cargas elas se arranjam no metal num tempo muito pequeno, né, muito menor que segundo, né. Então, o único campo elétrico que pode ter no metal, ele é na superfície e perpendicular. Né? Porque uma carga que chegou aqui na beira, da beira ela não pode sair. Né? Ela não consegue sair do metal, ela consegue só se mover dentro do metal. Então, numa situação eletrostática, em que as cargas já não têm movimento de cargas, o campo elétrico todo dentro do metal é zero, e na superfície ele é só perpendicular. Tá vendo? Tá desenhado aqui o campo elétrico perpendicular. Tá? Então, ele chega aqui perpendicular, aqui chega e aqui sai. Vamos fazer um exercício, então? Um exercício numérico. Né? Colocar mão nos números. Uma mola é feita de um material dielétrico. Né? Um material dielétrico é um isolante. Né? E tem constante elástica 5 newtons por metro. Ela está pendurada em uma grande placa uniformemente carregada. O campo elétrico uniforme produzido pela placa tem magnitude de 1 vezes 10 a 6 newtons por coulomb. Então, como a gente definiu o campo elétrico como força por carga, então a unidade do Sistema Internacional de Unidades vai ser newton por coulomb. E aponta para baixo. Uma bola de 0,02 kg tem carga 4 vezes 10 a menos 8 coulomb. Está pendurada na extremidade da mola. Determine a deformação da mola quando a bola se encontra em equilíbrio. Um tanto de informação. Vamos desenhar a situação para a gente ir entendendo melhor. Então, eu tenho uma mola pendurada e um objeto pendurado na mola. Essa mola tem constante elástica de 5 newtons por metro. Esse objeto aqui, ele tem uma carga positiva de 4 vezes 10 a menos 8 coulomb e ele tem uma massa de 0,02 kg. Ele está numa região de campo elétrico uniforme, produzido por uma grande placa que aponta para baixo. E o módulo do campo elétrico é 10 a 6 newtons por coulomb. Eu quero saber a deformação da mola quando a bola se encontra em equilíbrio. Então, vamos pensar que forças que estão atuando nessa bola aqui. Né? Eu vou desenhar aqui o diagrama de corpo livre, ou seja, só a bola com as forças. Então, tem um peso para baixo. Tem uma força elétrica. Como a carga é positiva e o campo elétrico está para baixo, a força elétrica, sobre cargas positivas, ela aponta na minha direção em sentido do campo elétrico. Então, existe uma força elétrica para baixo também. Então, e aí o que acontece? Em virtude disso, a mola vai esticar e vai aparecer uma força que eu vou chamar de força da mola para cima, né? E vai ter uma posição de equilíbrio, que é onde a soma das forças for zero. Então, a posição de equilíbrio, que é o que eu estou procurando, né? Eu estou procurando a deformação da mola na posição de equilíbrio, é quando a soma das forças for zero. Então, o equilíbrio, ele vai se dar quando a soma das forças para cima for igual à soma das forças para baixo. Para cima eu tenho a força da mola e para baixo eu tenho a força elétrica e o peso. Né? Então, quando a força da mola for igual à soma da força elétrica mais o peso, o objeto vai estar em equilíbrio, ou seja, a força resultante vai ser zero. É uma posição que, se eu coloco ele nessa posição, ele fica parado. Então, como eu quero a deformação da mola, a força da mola tem a ver com a deformação. Então, eu vou conseguir, através dessa igualdade aqui, calcular o valor dessa deformação.
A força da mola em módulo é a constante elástica da mola vezes a deformação x. Isso vai ser igual à força elétrica, que é igual ao campo elétrico vezes o valor da carga, mais o peso, que é a massa, vezes a aceleração da gravidade. Nota que eu tenho a constante elástica, eu não tenho a deformação. Tenho o campo elétrico, a carga, a massa e a aceleração da gravidade. Então, basta isolar o x e substituir os valores, né? Então, x vai ser igual ao campo vezes carga, mais massa vezes aceleração da gravidade, dividido pela constante elástica. Deixa eu passar lá para cima. O campo elétrico é 10 elevado a 6. Eu vou trabalhar no Sistema Internacional de Unidades, então eu não vou me preocupar em colocar as unidades, porque eu sei que trabalhando com todas as unidades no Sistema Internacional de Unidades, eu vou encontrar o resultado depois no Sistema Internacional de Unidades, né? Como eu estou calculando deformação, eu vou encontrar em metros. Então, 10 a 6, o campo elétrico em Newton por Coulomb está no Sistema Internacional de Unidades, vezes a carga elétrica por 4, vezes 10 a menos 8 Coulomb, também no SI, mais a massa 0,02 quilogramas, vezes 9,8 metros por segundo ao quadrado, dividido por 5 newtons por metro. Né? Deixa eu ver esse resultado aqui. Fiz a conta aqui, deu 0,047. O resultado vai estar no Sistema Internacional de Unidades metros, ou seja, 4,7 centímetros, né? Para baixo é a posição de equilíbrio. É o tanto que essa mola vai estar esticada para que a bola esteja na posição de equilíbrio. Vamos lá, mais um exemplo, né, numérico. É um exemplo de uma impressora. Várias impressoras funcionam com gotículas carregadas, né, e o direcionamento delas pode ser feito, das gotículas pode ser feito regulando a intensidade do campo elétrico. Então, vamos lá. Dentro de uma impressora a jato de tinta, uma pequena gota de tinta preta de massa 1,1 vezes 10 a menos 11 kg tem carga menos 6,7 vezes 10 a menos 12 Coulomb. Move horizontalmente a uma velocidade de 40 metros por segundo. A gota de tinta entra numa região de campo elétrico uniforme apontando para cima, de magnitude 10 a 4 newtons por Coulomb, produzido por uma carga positivamente carregada. As placas desviam a gota de tinta para que ela caia em um ponto específico em um pedaço de papel. Determine a deflexão da gota de tinta depois de viajar 0,01 metros no campo. Então, o que acontece? Eu tenho uma gotinha de tinta aqui, que ela é carregada negativamente. Ela é jogada com uma certa velocidade em direção ao papel. E aí ela chega numa região, então ela tem uma massa, a massa de 1,1 vezes 10 a menos 11 quilogramas. Ela está negativamente carregada, né? O valor da carga é menos 6,7 vezes 10 a menos 12 Coulomb. E ela se move horizontalmente a uma velocidade de 40 metros por segundo. Ela entra numa região de campo elétrico uniforme, apontando para cima. A magnitude do campo elétrico é 10 a 4 newtons por Coulomb. 10 a 4 newtons por Coulomb. Produzido por uma carga positivamente carregada. As placas desviam a gota de tinta para que ela caia em um ponto específico de um pedaço de papel. Determine a deflexão da gota de tinta depois de viajar 0,01 metros no campo. Então, aqui, ó, eu vou chamar de x, a distância 0,01 metros, ela vai viajar. E aí, o que acontece? Ela não vai vir em linha reta, não. Ela vai ser defletida. Então, a intensidade desse campo elétrico aqui vai determinar se ela vai mudar muito o caminho dela. Então, eu consigo fazer o desenho que eu quero
regulando coisas como, por exemplo, a intensidade do campo elétrico. No caso, como a carga é negativa e o campo elétrico está para cima, lembra que o campo elétrico ele aponta para onde sofreria a força se fosse uma carga positiva. Como é negativa, ela sente força para o outro lado. Então, o que acontece? Vai aparecer uma força elétrica para baixo nessa carga aqui. E aí, o que acontece é que ela vai vir aqui para baixo e eu quero saber essa deflexão aqui. Eu vou chamar Y. Eu quero saber Y quanto que vale. Como que eu posso saber? Bom, veja bem, ela vai viajar 0,01 metros na horizontal, né? E eu sei com qual velocidade que ela viaja na horizontal, 40 metros por segundo. Então, eu consigo descobrir qual o tempo que ela passa viajando. Depois, sabendo o tempo que ela passa viajando, eu posso descobrir, através da força, né, que vai acelerar ela para baixo, qual distância que ela vai andar para baixo. E aí, que vai ser o Y. Então, primeiro, o tempo de voo. O tempo de voo eu vou calcular olhando para essa horizontal aqui. Na horizontal, como não tem força nenhuma na horizontal, a única força que aparece é vertical. Então, na horizontal, o movimento é com velocidade constante. Então, vale falar que a velocidade Vx é distância horizontal sobre o tempo, né? Como eu tenho a distância horizontal, que é 0,01 metros, e a velocidade horizontal, que é 40 metros por segundo, eu consigo calcular o tempo de voo. Então, o tempo, né, ele passa multiplicando e a velocidade passa dividindo, vai ser o deslocamento horizontal dividido por Vx, o deslocamento horizontal 0,01 metros, trabalho no Sistema Internacional de Unidades, e Vx 40 metros por segundo, também no Sistema Internacional de Unidades. Então, isso aqui vai dar 0,00025 segundos. Tá? Então, um tempo bem pequenininho, né, para os nossos padrões de tempo, o tempo de voo disso aqui. Bom, e quanto que essa carga vai defletir aqui? Eu sei qual que é a força vertical dela, né? A força vertical, então, no movimento vertical, eu tenho que a força resultante seria a força elétrica mais o peso. Se você calcular a força elétrica e o peso aqui, você vai ver que a força elétrica ela é muito maior que o peso. Tá? Então, fica como exercício para vocês calcularem o peso, que vocês têm a massa dela aí, e verificar que é muito menor do que essa força elétrica. Então, eu posso considerar que a força vertical é simplesmente a força elétrica. Então, eu vou chamar a força resultante em Y é a força elétrica. Isso significa que massa vezes aceleração em Y é igual a força elétrica. Força elétrica, lembra que é o campo elétrico vezes a carga. Então, como eu sei a massa, eu sei o campo elétrico e sei a carga, eu consigo descobrir qual é a aceleração. E descobrindo qual é a aceleração e tendo tempo de voo, eu sei qual foi o deslocamento. Eu sei calcular o deslocamento. Então, vamos primeiro calcular a aceleração. A aceleração, então, vai ser o campo elétrico vezes a carga dividido pela massa. O campo elétrico 10 elevado a 4. A carga em módulo, né? 6,7 vezes 10 a menos 12. E a massa 1,1 vezes 10 elevado a menos 11. Tudo no Sistema Internacional de Unidades. Então, isso significa que eu vou obter a aceleração no Sistema Internacional de Unidades, que é metro por segundo ao quadrado, a unidade de aceleração. Eu não vou fazer essa conta aqui, porque eu vou fazer a conta uma única vez, porque eu ainda vou ter que usar a aceleração posteriormente. Tá? Para calcular, eu quero saber o tanto que ele vai para baixo. Lembra, então, que se tem uma única força que é constante, que a força elétrica é constante, porque o campo elétrico aqui é constante, né? Então, a força elétrica é constante, a aceleração vertical é constante. Se eu tenho aceleração constante, eu posso pensar naquela equação da cinemática de aceleração constante, que fala assim, ó, posição é igual a posição inicial mais velocidade inicial vezes tempo mais aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2. Estou falando aqui
do movimento vertical. Então, eu posso considerar a posição inicial 0, porque eu posso escolher o referencial. Velocidade inicial em y é 0, porque ele inicia indo na direção x. A aceleração em y eu tenho, o tempo em y, ó, o tempo de voo eu tenho, e aí eu posso calcular y. Então, vai ser y vai ser a aceleração, que é esse valor aqui, vezes o tempo elevado ao quadrado, o tempo é esse valor, 0,00025, isso elevado ao quadrado, dividido por 2, o que dá um valor de 0,00019 metros, né? Então, o tanto que ela vem para baixo é esse tanto aqui. Então, o campo elétrico, muitas vezes, a gente pode, regulando o campo elétrico, regular a deflexão dessa gotinha. Outro exercício. Vamos pensar agora que eu tenho uma linha de cargas, né? Então, até agora a gente estava falando do que a gente chama de cargas pontuais, e agora a gente vai falar sobre uma distribuição contínua de cargas. Então, se eu pegar um fio, né, e colocar cargas igualmente espaçadas, né, bem pertinho uma da outra, assim, bem distribuídas ao longo dele, né, um fio bem grande aqui, e aí com cargas positivas. Então, vamos pensar como que é o campo elétrico, vamos desenhar as linhas de campo elétrico ao longo, né, dessa barra que está positivamente carregada, e vamos calcular a expressão para o campo elétrico a uma distância, né, uma distância x dessa barra, supondo que tem uma carga Q distribuída nela, né, ao longo de do comprimento L dela. Esses valores depois podem ser substituídos, mas vamos calcular de forma genérica. Então, a barra começa aqui, termina aqui. Deixa eu pensar aqui, ó. Eu quero calcular, eu quero pensar no campo elétrico, aqui no meio da barra, tá? Numa linha que passa pelo meio da barra. Então, o que que acontece? Se eu pegar, vou pensar nessa carga aqui. Essa carga, como que ela geraria, como que é o campo elétrico gerado por essa carga nesse ponto aqui? Se eu crio uma linha aqui, é uma carga positiva, ele gira vou chamar de carga 1, ele gera um campo elétrico E1 nessa direção aqui, sempre saindo, né, como se estivesse saindo da carga. Se eu pensar numa carga 2 aqui, simétrica, né, então se eu estou falando aqui de 2 centímetros para cima, eu vou pensar em 2 centímetros para baixo. Como que é o campo elétrico gerado por essa carga 2 nesse mesmo ponto? Seria assim. E assim eu posso desenhar o campo elétrico. Se eu quero saber o campo elétrico gerado por essa barra nesse ponto aqui em especial, eu tenho que ir pensando como que é o campo gerado por cada uma das cargas e depois somar todos eles. Pensando só nessa carga 1 e nessa carga 2, o que que eu tenho, se eu me concentrar primeiro nessas duas cargas? O que que eu tenho? Eu tenho esses campos E1 e E2, né? O campo E1, eu posso decompor ele numa componente que eu vou chamar de E1x horizontal e outra E1y vertical. O 2 também é 2y vertical e E2x horizontal. E o que que eu observo? Como a carga ela é igualmente distribuída, então esse E2x, o E2y e o E1y, eles são iguais e contrários. Então, eles se cancelam. E a única componente do campo que sobra, né, para o campo resultante nesse ponto, é o campo E2x, é na direção x, devido a E2x e E1x. É claro que a gente pensou só em duas cargas aqui,
Mas se eu pensasse em outras cargas, se eu for pensando sempre em pares de cargas simétricos, eu posso fazer isso. Então, se eu pego agora essa com essa aqui, eu observo a mesma coisa. Então, se eu me interessar especificamente por essa linha, né, que corta a barra no meio, ao longo dessa linha, o campo elétrico gerado, ele vai ser, né, na direção perpendicular a essa linha de cargas. Tá? E se eu quiser saber o valor desse campo elétrico? Vamos lá, vamos em busca disso. Né? Então, aqui eu passei, é o mesmo problema, né? Mas só que eu já estou numa figura que vai me ajudar a pensar nisso aqui. Então, se eu quero saber o campo elétrico gerado por essa barra aqui, nesse ponto aqui, então eu estou falando a uma distância x, né, da barra, né? E aí eu estou colocando quantidades também, né? Estou colocando uma carga Q e o tamanho da barra seria 2A, porque eu estou chamando já aqui, ó, de 0, né? Esse ponto aqui, no meio da barra, Y, a direção da barra, em que a barra se encontra, né? E aí, se ela vai de menos A até A em Y, então o tamanho da barra é 2 vezes A. Né? E aí, essa barra, se ela tiver 1 metro, né? A vale meio. Se ela tiver 2 metros, A vale 1. Então, com essas quantidades aqui, eu consigo representar qualquer barra com qualquer valor de carga e de qualquer tamanho, com carga bem distribuída. Eu estou interessado numa distância x da barra, mais uma vez, qualquer valor de x. Então, eu estou resolvendo o problema de forma genérica, mas eu posso voltar para qualquer caso específico substituindo valores. Então, como que eu posso saber o campo elétrico, o valor do campo elétrico nesse ponto, né, em termos do valor da carga, do valor do tamanho da barra e dessa distância aqui? A única coisa que eu tenho é a lei de Coulomb. Lembra? A lei de Coulomb, ela fala que a força elétrica é igual a constante Coulomb vezes uma carga vezes a outra. Aliás, a gente está em campo elétrico, né? Então, desculpa. Campo elétrico é igual a constante Coulomb, a carga que gera o campo, dividido pela distância ao quadrado. Isso é quando a carga é pontual, ou seja, a carga está num ponto só. Como que eu posso utilizar esse campo elétrico que vem da lei de Coulomb, agora no caso em que a carga não é pontual mais, mas eu tenho carga distribuída ao longo de uma linha, no caso. Eu tenho que pensar em cargas pequenas pontuais. Então, eu penso aqui, ó, num pedacinho da barra aqui, ó, né, que tem um tamanho dy, bem pequenininho, e tem uma carga dq nele. Tá? Então, nota que eu posso fazer uma regra de 3, em que assim, a carga Q, ela é distribuída pelo tamanho total da... Se eu tenho Q distribuído no tamanho total da barra 2A, e essa carga está distribuída homogeneamente, né? Então, esse valor dQ desse pedacinho aqui vai ser proporcional ao tamanhozinho aqui, desculpa, dy. Deixa eu consertar aqui. Tá? Então, é uma regra de proporção, né? Então, e aí, o campo elétrico gerado nesse ponto aqui, né, de interesse, devido a essa pequena carga dQ aqui, vai ser um campo elétrico DE, um campo elétrico diferencial, pequenininho, que vai ser igual a constante de Coulomb vezes o pequeno valor da carga dQ dividido por R ao quadrado, que é a distância que esse ponto está do ponto onde a carga se encontra. Né? E esse dQ aqui, e como é que eu vou fazer para saber o campo elétrico total? Né? Eu vou ter que somar
todas essas cargas aqui. E somar diferenciais, a gente faz essa soma integrando, né? Então, eu vou ter que fazer uma integral. Tá? Como cada ponto aqui, né, vai gerar um campo elétrico diferente, porque ele está a uma distância diferente, né? Eu vou ter que levar isso em conta também, tá? Esse dq aqui, ó, o dq aqui eu posso convenientemente substituir por dy. E o dy eu vou fazer uma integral ao longo da linha depois. Então, nota que eu posso transformar o dq, o dy, né? Eu posso escrever dq igual a dy vezes q sobre 2a. Então, mais uma coisa, esse aqui é o DE, né? O DE é esse campo aqui, ó. Mas lembre-se que o que me importa é o DX. É só a componente X dele que importa. Então, DX, que é a componente que está aqui, ó, próximo a esse ângulo que foi chamado de alfa, então o DE está aqui, né? O DX está aqui, ó, e esse ângulo alfa está aqui, né? Então, a componente DX, ela é igual a DE vezes o cosseno do ângulo alfa. Alternos internos, esse ângulo alfa e esse ângulo alfa, nota que aqui tem esse triângulo aqui, ó, o cosseno de alfa, ele pode ser calculado através desse triângulo retângulo, e cosseno é igual a cateto adjacente, que é o x dividido por r. X é a distância que eu estou da barra. Então, tudo bem, é uma variável, é uma incógnita. Aliás, é um parâmetro do meu problema, né? É uma quantidade que eu tenho que saber o valor se eu estou querendo calcular o campo elétrico aqui. E R vai ser diferente para cada ponto que eu estou interessado, que depende justamente do X aqui e desse Y, que daqui a pouco a gente vai falar sobre ele também. Então, o cosseno de alfa, ele é x dividido por r, cateto adjacente sobre hipotenusa, x sobre r. Então, o dx vai ser isso. Então, vou escrever dx vai ser k, q, dq, aliás, sobre r ao quadrado, vezes o cosseno de alfa, ou seja, vezes x sobre r. E o E total, né, o EX total, que é o que importa, porque o EY todo cancela, vai ser o dx. Então, vamos fazer essa integral. Então, EX vai ser integral dessa expressão aqui, ou seja, K dq, desculpa, pessoal, esse dq aqui, não, sim, o dq, ele vai, ao invés de usar dq, eu vou colocar dy, né? Então, K dq, lembrando que dq é dy, Q sobre 2a, vezes x, que é essa distância aqui, dividido por r ao cubo, porque tem R2 vezes R. E como eu estou integrando em dy, eu vou integrar, o y vai de quando a quando? Lembra que o y é onde tem as cargas, então ele vai de menos a até a. Esse R aqui, ó, o R, ele é a hipotenusa desse quadrado aqui, ó. Hipotenusa desse triângulo, né? Desse triângulo. Ele vai ser, o R vai ser, eu posso escrever como raiz de x2 mais y2. Por que eu vou fazer isso? Porque eu estou integrando em y, então eu tenho, o R está variando, mas eu tenho que saber como que ele varia em y para fazer essa integral. Então, sai da integral o k, o q, o x, o 2a. São todos constantes, né? E o que que fica? dy dividido por r ao cubo.
R ao cubo, R é x2 mais y2 raiz, isso vai ao cubo, integral de menos a até a. Essa integral, tem métodos para resolver essa integral aí, deixa eu ver qual que é a solução dela aqui. Desculpa, fica KQ, né, x vezes x2 mais A2, tá? É possível, né, fazer só ver aqui um resultado importante pra gente também, desculpa. Não tô deixando isso separado aqui. Se eu estiver interessada em uma distância x que é muito menor do que o tamanho da barra, né, 2A, então para x muito menor do que 2A, eu posso tomar o limite em que esse A aqui ele vai para infinito, né? E aí eu tenho o campo elétrico, eu não vou fazer esse limite, mas ele tem nos livros, ele vai ser igual a Q vezes K Q sobre lambda daqui sobre... Não, Q vezes K sobre X. Tá? Se não me engano é isso. Então, ele simplifica bastante, tá? O principal aqui, que eu queria... Bom, esse exemplo tem algumas coisas importantes nele, né? Quer fazer um cálculo utilizando a lei de Coulomb para poder calcular o campo elétrico de uma distribuição contínua de cargas. Então, é uma técnica importante. É uma extrapolação importante das cargas pontuais. Mas depois a gente vai fazer esse mesmo cálculo para outro método, e que vai ser bem mais simples, que é pela lei de Gauss. Então, para a gente poder comparar os dois cálculos também e ver o que a gente ganha com a lei de Gauss, que vai ser uma técnica que vai simplificar o cálculo do campo elétrico em alguns casos. Então, justamente, vamos ver o que vem a ser a lei de Gauss. Para falar da lei de Gauss, vamos pensar numa carga positiva que gera um campo elétrico, que a gente já falou sobre características desse campo elétrico em torno dela, né? Vamos introduzir uma nova quantidade que é chamada fluxo elétrico, tá? Então, o fluxo elétrico o fluxo é sempre o fluxo através de uma área. Então, por exemplo, se eu pensar qual é o fluxo de água que está entrando na minha casa pela tubulação que vem da Copasa, né? Então, é a quantidade de água que vai estar atravessando o medidor de água ali, né? O fluxo de carros que está passando em um certo cruzamento, né? Então, é a quantidade de carros que está atravessando ali. Então, o fluxo do campo elétrico, a gente sempre vai pensar em fluxo através de uma área, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho essa carga aqui, e aí eu posso pensar nessa esfera, né, de raio R, sei lá, 1 metro,
né, em torno, uma esfera de 1 metro de raio, por exemplo, em torno dessa carga aqui, vai ter um fluxo elétrico através dessa esfera, né? Então, como que eu posso pensar nesse fluxo elétrico? Eu tenho linhas de campo elétrico atravessando essa área, então o fluxo elétrico vai ter a ver com quantas linhas de campo elétrico que estão atravessando essa área. Quanto mais linhas estiverem atravessando, maior vai ser o fluxo. Então, se o campo é uniforme, como é através de uma esfera, né, de uma casca esférica em torno de uma carga bem localizada, então o fluxo elétrico seria igual ao campo elétrico, né, que está uniforme, vezes a área. Tá? Então, nesse caso específico aqui, o campo elétrico gerado por uma carga uniforme é constante Coulomb vezes o valor da carga dividido pelo raio ao quadrado, e o valor da área de uma esfera de raio R, né, é 4πr ao quadrado. Né? Então, o R ao quadrado cancela com R ao quadrado, fica 4π constante Coulomb vezes o valor da carga. A gente chama esse 4π vezes constante Coulomb, 1 sobre 4π vezes constante Coulomb, a gente chama de, a letra grega epsilon, com índice zero, e essa quantidade ela é denominada permissividade elétrica do vácuo. A gente vai, então, resumir 4π, 1 sobre 4πk, como epsilon zero. Né? Então, aqui, como eu tenho 4πk no numerador, né, eu poderia escrever isso aqui como Q sobre epsilon zero. Tá? E esse epsilon zero é 1 sobre 4πk. Então, o fluxo elétrico gerado por uma carga pontual, né, em uma casca esférica é igual a carga sobre epsilon zero. E nota que o fluxo tem uma curiosidade, o que é esse fluxo elétrico? Ele independe do meu raio, né? Ele independe qual que é o raio da esfera, porque porque a quantidade de linhas, né, ela vai se manter constante. Bom, e quando o campo não é uniforme, né? Aí a gente vai pegar produto também do campo elétrico e da área, mas a gente vai pegar pedacinho por pedacinho da superfície, arezinha por arezinha da superfície. Então a gente pega uma área, cada arezinha dA, multiplica pelo campo elétrico que está naquela região e soma todos esses produtos, ou seja, faz a integral de área do campo elétrico vezes o diferencial de área. Então esse dA é o diferencial de área, é uma área pequenininha. Veja que ele é um vetor, né? Ele é um vetor perpendicular à superfície. Então, por exemplo, se o meu dA, se a minha área é aqui, o meu dA é sempre perpendicular à superfície, tá? É um vetor perpendicular à superfície. E se a superfície é fechada, ele aponta para fora, tá? Então, se eu tiver, por exemplo, pensa que eu tenho aqui um cilindro todo fechado, né? Então, como que é esse vetorzinho dA? Em cada pedacinho, ele é perpendicular à superfície, apontando para fora. Tá? Se a superfície é fechada. Então, EDA, isso aqui é o produto escalar entre dois vetores. Né? E o produto escalar é igual ao módulo de um vetor vezes o módulo do outro vezes o cosseno do ângulo entre eles. Tá? Então, estou só revendo algumas características de produto escalar, já que a gente está falando sobre, está usando o produto escalar para definir essa quantidade que é fluxo elétrico. E o produto escalar, ele pode ser entendido também como a projeção, o campo elétrico perpendicular ao dA vezes o dA. Tá? Isso significa que se o campo elétrico se não tem campo elétrico perpendicular
Desculpa, paralelo. Está escrito errado aqui. Se não tem campo elétrico paralelo ao DA, aqui está escrito certo. Se não tem campo elétrico paralelo ao DA, não tem fluxo elétrico, não tem linha de campo furando, atravessando aquela área. Vai ter fluxo elétrico se tiver linhas de campo atravessando determinada área. E a lei de Gauss, ela fala o seguinte, lembra que para a carga pontual, a gente viu que a carga pontual, ela gera um fluxo elétrico que é igual ao valor da carga sobre ε0, né? Então, numa superfície em torno da carga pontual. A lei de Gauss, ela fala que isso aqui é válido para qualquer superfície fechada. Isso o quê? Que o fluxo elétrico, através de uma superfície fechada, é igual a Q, sendo que Q é a carga que está dentro da superfície, dividido por ε0. Lembrando que ε0 é uma constante. Tá? Então, está escrito aqui, o fluxo elétrico através de qualquer superfície fechada é igual à carga elétrica total no interior da superfície, dividida por ε0. Isso é chamado de lei de Gauss e ela é equivalente à lei de Coulomb. Então, é possível provar que a lei de Gauss e a lei de Coulomb são equivalentes. Tá? Então, a gente pode usar uma ou outra. Então, a gente já sabe usar a lei de Coulomb para calcular campo elétrico. Né? Agora, a gente tem outra ferramenta também. Se a gente conseguir calcular através da lei de Gauss, vamos estar fazendo tão bem quanto a gente estava fazendo. O que acontece é que, em determinados casos, a lei de Gauss vai ser muito mais fácil de ser aplicada do que Coulomb. E vice-versa. Né? Às vezes, Coulomb é mais fácil. Então, vamos pensar aqui em alguns exemplos de aplicação da lei de Gauss. Vamos pensar, aqui eu tenho uma esfera, um exemplo de uma esfera metálica com carga elétrica. Tá? A gente sabe que a esfera, a gente já discutiu, que se tiver excesso de cargas numa esfera condutora, em um condutor qualquer, essas cargas elas vão para a superfície. E o campo elétrico no interior do condutor é zero. Mas e se eu quiser saber o campo elétrico no exterior do condutor? Né? Bom, se eu tiver uma esfera, se esse condutor for uma esfera, essas cargas em excesso, elas vão ficar, não tem porquê elas ficarem distribuídas de forma não homogênea. Então, elas vão ficar distribuídas homogeneamente. E aí, eu quero saber, vamos supor que eu tenho uma carga Q, sei lá, 2 vezes 10 menos 6 Coulomb aqui, né, nessa esfera aqui, que tem, sei lá, 10 centímetros de raio. Eu quero saber qual que é o campo elétrico gerado a 20 centímetros da esfera, por exemplo. Como que eu posso fazer? Pensando na lei de Gauss, isso vai ser bem mais possível, esse problema vai ser bem mais possível de resolver. Então, o que acontece? Vou pensar aqui no que a gente chama de superfície gaussiana. Tá? Vou pensar numa esfera, superfície esférica. Não ficou muito bem desenhada, mas pensa que isso aqui é uma superfície esférica, tá? A uma distância Rzinho lá do centro da esfera. E aí eu quero saber como que é o campo elétrico aqui, gerado por essas cargas que estão distribuídas nesse condutor. Por simetria, não faz sentido que aqui, nesse ponto, o campo elétrico seja maior do que nesse ponto aqui. Né? O campo elétrico nesse ponto aqui, não faz sentido ele apontar para cá. Por que ele apontaria mais para cima e menos para baixo? Então, nenhum nem outro. Ele vai apontar, né, numa direção neutra aqui, ele vai apontar para cá. Né? E quanto que ele valeria? Aí, a lei de Gauss, ela me fala que o fluxo elétrico através de uma superfície é igual à carga que está dentro da superfície dividido por ε0. Que superfície é essa? A superfície aqui, no caso, é essa superfície imaginária, tá? Que contém esse ponto, que eu estou interessado em calcular o campo elétrico nesse ponto,
devido a essa distribuição de cargas aqui. Então, essa é o que a gente chama de superfície gaussiana. Então, eu estou falando do fluxo elétrico através dessa superfície gaussiana. E ele é igual à carga que está dentro, né, da superfície, que está envolta pela superfície, dividido por ε0, que é essa constante. Por outro lado, eu sei que o campo elétrico de uma quando o campo elétrico é uniforme, né, ele é igual ao valor do campo elétrico multiplicado pela área da superfície. Então, eu juntando essas duas coisas, por um lado, eu sei que pela lei de Gauss, o fluxo elétrico através dessa superfície é a carga dentro dela dividido por ε0. E eu sei que ela é igual ao campo elétrico aqui vezes a área dessa superfície gaussiana. Eu posso igualar essas duas coisas e utilizar esse resultado para calcular o campo elétrico. Esse A aqui seria a área da superfície gaussiana, a área de uma esfera de raio R. Então, essa área é 4πr². Então, aqui, ó, o ε vai ser igual a Q sobre ε0 dividido pela área, né? Ou seja, Q sobre 4π ε0 R². E esse é o resultado que a gente tem da lei de Gauss, né? É o mesmo resultado da lei de Gauss, já que lembra que ε0 é igual a 4πk. Então, não, desculpa. K. Não é isso mesmo. Isso, tá certo. Então, eu posso escrever Q sobre 4π R2, ao invés de escrever ε0, eu escrevo 1 sobre 4πk, ou seja, fica 4πk aqui, 4π cancela com 4π, e eu tenho constante Coulomb vezes carga sobre R², ou seja, isso aqui parece com a lei de Coulomb, né, para uma carga pontual Q. Então, a gente usou a lei de Gauss e chegamos nesse resultado aqui, que indica para a gente que o campo elétrico gerado por uma carga distribuída numa superfície, aliás, ou numa superfície, né, ou numa esfera condutora, ou numa superfície esférica condutora, é igual ao campo elétrico gerado por uma carga pontual. Tá? Vamos fazer outro exemplo, né, de aplicação de uso da lei de Gauss. A lei de Gauss ela é muito usada quando eu tenho situações simétricas. Então, aqui, por exemplo, eu quero saber qual é o campo elétrico produzido por um campo infinito com uma distribuição de carga uniforme positiva por unidade de área igual a sigma. Então, eu tenho uma placa, né? Por que placa infinita? Por que eu estou falando de placa infinita? Não existe placa infinita, né? Bom, mas se eu estou com uma... Se eu estou falando desse celular aqui, né? E estou falando de um pontinho bem próximo a ele, né? Se essas dimensões do celular são muito maiores do que essa distância que eu estou ao ponto, vale considerar que essa placa é praticamente infinita, né? Então, a gente está falando de placa infinita que não existe, mas esse cálculo ele é sim útil, né? Então, eu tenho uma superfície, uma densidade superficial de carga. Densidade superficial seria a carga por unidade de área, né? E aí eu quero saber o campo elétrico nessa região. Então, o que acontece? Eu tenho essa placa positivamente carregada e quero saber o campo elétrico aqui. Mais uma vez, como essa placa ela é infinita, não faz sentido o campo elétrico ser mais para cá ou mais para cá. Ele vai estar numa região neutra, que ele vai estar saindo, ele vai estar aqui.
Então, eu vou desenhar uma superfície cilíndrica, tá? Que é essa superfície gaussiana, através da qual eu vou calcular o campo elétrico, o fluxo elétrico, aliás. O fluxo elétrico, através de uma superfície qualquer, é o valor da carga dentro dela, dividido por ε0. O valor da carga aqui, que esse cilindro aqui, ele tem carga dentro dele? Tem. Seria a carga que está, né? Ele corta um círculo aqui, uma área circular na placa, e aqui tem uma carga, sim, né? Qual que seria o valor dessa carga? Seria justamente invertendo aqui, seria o valor da área, dessa área aqui, desse círculo, né? Vezes a densidade de carga, que é carga por unidade de área da superfície. Então, essa seria a carga que está aqui dentro. E, por outro lado, o fluxo elétrico, ele vai ser igual. Ó, aqui, na lateral, não tem fluxo elétrico. Por quê? Porque o campo elétrico, ele é paralelo à superfície. Então, lembra que o dA aqui vai estar saindo, né? O dA é um vetorzinho saindo da superfície, perpendicular à superfície, e o campo elétrico, como eu já argumentei aqui, que ele está nessa direção aqui, como se ele saísse da placa, né? Ele é perpendicular à direção da placa. Então, não tem campo elétrico na direção do dA para a lateral do cilindro, e o produto escalar entre o campo elétrico e o dA na lateral do cilindro é zero. Então, o que me importa para o fluxo, só vai ter fluxo elétrico, ou seja, só vai ter seta de campo elétrico furando essa superfície gaussiana cilíndrica nessa tampa aqui e nessa tampa aqui, tá? E, né, o dA aqui está saindo da tampa na mesma direção do campo elétrico e do lado de lá também. Como o campo elétrico aqui é uniforme, lembra que fluxo elétrico para campo uniforme é igual ao campo elétrico vezes a área, né? Como eu tenho essa área aqui e do outro lado também, né? Então, vai valer 2 campo elétrico vezes A. Esse campo elétrico é o campo elétrico nessa tampa do cilindro, que é igual ao campo elétrico na outra tampa. Esse A aqui é a área do círculo, que é a área desse círculo aqui e das tampas também. Eu posso igualar essas duas coisas aqui, essas duas quantidades. Um vem da lei de Gauss e o outro vem do cálculo do fluxo elétrico, do fluxo de campo elétrico, que sobre ε0 é igual a 2E vezes A, e que, né, que é a carga dentro da superfície é A, o mesmo A vezes sigma. Então, fica A vezes sigma sobre ε0 é igual a 2E A. A área cancela dos dois lados, eu tenho que o campo elétrico é igual a sigma, que é a densidade de carga, dividido por 2 ε0. Então, a gente consegue calcular o campo elétrico, a gente usou a lei de Gauss para calcular o campo elétrico, né, em qualquer ponto próximo a essa distribuição de carga plana aqui. Imagina se a gente fosse fazer isso por Coulomb, né, fazendo uma integral em duas direções, ia ser muito mais trabalhoso, e pela lei de Gauss a gente consegue fazer esse cálculo de forma mais simples. Para finalizar, eu quero voltar num problema que a gente já fez por lei de Coulomb e fazer ele por lei de Gauss, né? Então, eu vou calcular o campo elétrico a uma distância x da barra, dessa barra aqui, considerando que ela tem uma carga Q distribuída ao longo do seu comprimento, que seria 2A. Tá? Então, eu tenho, né, uma distância x aqui, e vou considerar que ela é né, aquela aproximação dela ser infinita, que eu só vou conseguir usar lei de Gauss para calcular para esse caso, se a barra for suficientemente grande a ponto de justificar eu considerar ela ser infinita, né? Claro que não existe infinito, infinito significa, né, aproximação infinita de barra infinita vai ser útil
se o tamanho dela for muito maior do que essa distância x aqui. Tá? Então, porque se isso acontecer, o que acontece é que o campo elétrico em qualquer, se eu desenhar uma superfície gaussiana aqui, ó, que seja um cilindro, tá? Que passa por esse ponto aqui, então essa é a minha superfície gaussiana. Se eu pegar em qualquer ponto aqui, ó, o campo elétrico está nessa direção, né? Se eu pegar em qualquer ponto dessa superfície aqui cilíndrica, o campo elétrico vai ser o mesmo, né? Então, eu só consigo usar a lei de Gauss para resolver esse problema se o campo elétrico for o mesmo aqui nessa superfície. Então, por isso, isso só vai acontecer se essa barra for infinita. Tá? Se ela não for, eu tenho que resolver por Coulomb mesmo, como nós já fizemos. Por quê? Porque se o campo elétrico é uniforme, eu sei que o fluxo de campo elétrico é igual ao campo elétrico vezes a área, né? Já que o dA também é um vetor paralelo ao campo elétrico aqui. Na tampa, eu não vou ter fluxo, porque se eu pegar um ponto aqui, o campo elétrico está aqui, ó, paralelo à tampa, ele não está furando a tampa, então não tem fluxo de campo elétrico na tampa. Né? Então, se eu quero o fluxo de campo elétrico, ele só precisa ser calculado nessa região lateral e é igual ao campo elétrico vezes a área lateral do cilindro. Né? É o campo elétrico nessa área. Por outro lado, a lei de Gauss me fala que o campo elétrico, o fluxo de campo elétrico é igual à carga dentro da superfície gaussiana dividido por ε0. Que carga que está dentro da superfície gaussiana? Eu desenhei, inventei um cilindro aqui, né? E essa é a carga que está dentro do cilindro. Né? Essa superfície cilíndrica, ela cortou meu fio em dois lugares, né? Vamos falar aqui uma altura H aqui desse cilindro, né? E um raio X, que é justamente essa distância de interesse aqui. Né? Então, quanta carga eu tenho aqui? Aqui, ó, se eu tenho uma carga Q distribuída em 2A, então eu tenho uma carga total Q distribuída ao longo da barra que tinha tamanho 2A, né? Numa fração aqui H, um tamanho H aqui, né? Eu vou ter um outro valor de Q aqui, né? Então, esse Q vai ser o H passa multiplicando H, que é o tamanho do cilindro, Q, que é a carga total na barra, dividido por 2A, que é o tamanho total da barra. Tá? Então, eu vou juntar essas duas coisas aqui. A primeira vem do cálculo do fluxo elétrico através da superfície cilíndrica, e é igual a E vezes a área lateral do cilindro. A área lateral do cilindro é igual a... o cilindro, né? O cilindro é uma coisa aqui, né? Desse jeito. Quanto que vale a área lateral? Né? Se eu abro ele aqui, essa área aqui vai ser igual, vira um retângulo, né? A altura do cilindro vezes essa dimensão que era a circunferência, ou seja, a circunferência que é 2πr vezes a altura. Essa é a área do cilindro. Então, a área aqui é 2π vezes r, que eu estou chamando de x, vezes a altura h. Tá? Então, o fluxo elétrico é o campo E vezes essa área, que é 2πr, ou seja, 2πx vezes h. Isso é igual a carga, né, aqui, que é o h vezes Q dividido por 2A dividido por ε0. Como eu quero saber o campo elétrico, deixa eu isolar ele. O H cancela com H e o campo elétrico vai ser igual a carga. 2 multiplica por 2 fica 4, π, A
x ε0. Tá? Então, que é a carga total distribuída na barra que tem tamanho 2A, né? X é a distância que eu estou interessada, né? Quanto mais longe, quanto maior esse X aqui, eu fico mais longe e o campo elétrico diminui. Então, a gente teve muito menos trabalho para fazer esse cálculo do que para fazer o cálculo por lei de Coulomb, né? Em que a gente teve que fazer a integral. Então, quando a lei de Gauss é aplicável, em geral, ela é mais simples, mais fácil de ser aplicada do que a lei de Coulomb. Né? Em muitos casos, a lei de Gauss não vai ser aplicada. Normalmente, são casos com alta simetria. Tá bom? A lei de Gauss, para o entendimento dela, é importante vocês visitarem o livro, fazerem a leitura, verem os exemplos resolvidos, fazerem os exercícios e voltar com perguntas durante a aula. Até a próxima.